Olá, seja muito bem-vindo a essa aula, de hoje, nossa segunda aula do ano, referente aí ao tratamento de feridas. E hoje, especificamente nessa aula, nós vamos falar sobre a anamnese integrativa. Então, sejam muito bem-vindos, Se você está aqui vendo essa aula ao vivo, seja muito bem-vindo. E essa aula vai ficar gravada, depois vai ser colocada lá no canal do YouTube. E aí você pode rever e rever quantas vezes for necessário, Quanto mais você assistir, mais você aprende. Quanto mais você aprender, melhor você exerce o seu profissional, Então, boa noite, Letícia, Eudineia, Vitória, sejam muito bem-vindos. Chama aí os colegas, gente, manda aí o aviãozinho para os outros, porque a aula de hoje promete também, É um tema aí que gera muitas discussões, na verdade, gera aí muita dúvida, muita especulação, porque na verdade, a saúde integrativa, ela é algo novo, ela é algo assim, novo assim pra gente, porque o médico, um dos médicos, que começaram a falar, a disseminar esse tema de medicina integrativa, ele tem histórico aí de 1960, 1950, então tem muito tempo. Só que como agora a gente está vendo uma necessidade maior, de cuidar da pessoa. Então as pessoas hoje, elas têm essa preocupação, de cuidar mais da saúde, de cuidar mais do corpo. E a saúde integrativa vem para poder ajudar em tudo isso. Queria que vocês que já estão aqui, na aula ao vivo, me fala se o áudio tá bacana, se tá dando para chegar aí direitinho, se não tá travando, só pra gente poder ter um retorno aqui, pra gente poder continuar, Que o dia hoje foi ótimo, Vamos falar assim, um dia muito produtivo. E aí não deu tempo de eu fazer muita coisa aqui relacionado a questão de um preparo, de um local, melhor aqui para poder fazer a aula para vocês. Tá tranquilo, Vitória? Beleza, Letícia, brigadão, Então, gente, sem mais delongas, Valeu, Lidiana, Vitória, Letícia, ótimo. Então, gente, olha só. Vamos começar falando aqui, na aula passada nós falamos aí sobre os principais erros que a gente não pode cometer na avaliação de feridas, certo? Então, se você não viu, tá disponível lá no YouTube, tá bom? Essa aula. E na aula de hoje a gente fala sobre a anamnese integrativa na avaliação de feridas. Gente, é de suma importância que a gente saiba como avaliar o paciente antes de saber até mesmo que tipo de ferida que ele tem. Por que isso? Porque a avaliação do ser humano, a gente tem que pensar que aquela ferida tá onde? Tá no paciente, tá no ser humano. Então, eu preciso necessariamente verificar as condições de saúde, as condições de doença, os antecedentes familiares daquele paciente, porque às vezes acontece daquele paciente ali apresentar uma úlcera, vamos colocar assim, hipertensiva, e até então ele teve algumas crises hipertensivas, mas ele não trata a hipertensão arterial dele, porque ele não sabe que ele tem. A maioria das pessoas, a gente há de concordar que ela só vai procurar atendimento e tratamento médico quando ela sente alguma coisa. E o que ela está sentindo, que a gente chama de sinais e sintomas, esses sinais e sintomas atrapalham ela de alguma forma. Então, se ela sente mal, se ela sente uma dor na nuca, um mal súbito, um mal-estar, ela desmaia, aquilo ali é que vai levar ela a procurar o atendimento de um profissional. Porque até então, para ela tá tudo normal. Pode ser que aquele mal-estar seja um calor, seja o frio, seja uma comida que ela não comeu, seja às vezes uma comida em excesso. Então, às vezes, isso é muito comum de acontecer, E aí, a gente começa falando, então, gente? Mais uma vez eu peço para vocês, manda essa live aqui para o seu colega, para quem você conhece, tudo, pra gente poder tá falando aqui melhor sobre a saúde alopática e a diferença da saúde integrativa. Então, gente, é o seguinte, a saúde alopática, que é aquela que a gente atende o ser humano
mas com a atenção voltada à saúde da doença. Ou seja, o que é isso, Michele? Como assim? Nada mais do que a gente atender o paciente em relação à doença que ele tem. Então, a gente já vai nos sinais e sintomas, a gente já vai verificar o porquê que ele está daquele jeito, apresentando aquela ferida, quais são as características daquela ferida. Mas, na verdade, o que a gente precisa, então, fazer como forma de avaliação, que é o tema dessa aula, é a avaliação holística. E o termo holístico, ele está sendo trocado, ele está sendo substituído pelo termo de integrativo. Boa noite, né, pessoal aí que tá entrando, não tá ouvindo não? Gente, o som tá ruim? O som aí tá chegando, como é que tá? Me fala aqui novamente, por favor, né? No início tava tranquilo, né? Mas aí agora me falaram que não tá bom. Me manda um feedback aí, por favor, tá bom? Se vocês estão ouvindo, se não, porque qualquer coisa a gente melhora aqui a qualidade. E aí, gente, tá ok? Não, então, ô Maria, Marisa, né? Não, beleza, então você pode sair e voltar novamente, às vezes é a internet, alguma coisa assim, tá bom? Sejam bem-vindos, tá, gente? O pessoal que tá entrando no Instagram, muito bom. E vai chover, né? São Pedro aí tá preparando. Beleza, então vamos continuar. Então, gente, uma forma holística, uma forma integrativa da gente avaliar a pessoa é avaliar quem? O ser humano. Então, por isso que a anatomia e a fisiologia, elas são tão importantes nessa hora. Porque através da anatomia, através da fisiologia, né, do funcionamento daquele sistema, daquele corpo, eu vou conseguir, então, tratar o meu paciente de forma mais saudável. Vamos colocar aqui, por exemplo, né, um paciente, depois ele vai contar a história para vocês aqui no Instagram, né, uma história assim bem comovente em relação ao que ele pensava, né, do serviço da enfermagem, do trabalho do enfermeiro e agora como que ele se sente nesse atendimento. É até bacana, depois vocês vão ver aqui no meu Instagram. E aí, pessoal, ele tem uma cardiopatia, ele tem uma doença, né? Ele tem uma... Não chega a ser uma alteração, né, do sistema nervoso, não. Mas se ele não tomar um certo medicamento, ele tem crises de epilepsia. Ele também tem o histórico familiar de problemas venosos, né? Então, ele tem um comprometimento venoso, comprometimento arterial. O pai dele amputou a perna, a mãe dele amputou a perna. Então, olha esse histórico. Então, com isso, ele chegou com um histórico aí de 10 anos de ferida, né? E essa ferida ele não tratava corretamente, né? Era uma ferida, era uma úlcera venosa, né? Já tinha feito todos os exames, mas ele não tinha melhora. E aí, eu pedi os exames para ele, falei com ele assim, olha, a gente vai fazer alguns exames, a gente vai ver como que estão as suas vitaminas, como que tá a sua base ali de minerais, de coenzimas. Ele falou assim, Michele, mas nunca ninguém me pediu isso. Enfim, né? E aí, ele fez o exame e a gente viu que ele estava com baixa de vitamina A, tanto que ele tem uma alteração muito grave na vista. Ele estava com falta de vitamina C, ele quase não tinha vitamina B, vitamina D estava muito baixa. Então, assim, referente a esses dados, e esses dados, gente, eles são passíveis de suplementação pelo profissional. Não é somente o profissional médico, o profissional nutricionista que pode suplementar. Porque essa suplementação ela é livre de prescrição médica. Então, a gente fez uma prescrição para ele, nós montamos ali um protocolo de acordo com o que ele precisava. Então, ele foi suplementado ali com ômega 3, com vitamina B12, com vitamina D, vitamina C, algumas enzimas e alguns minerais que faltavam ali para ele. Então, me responde o seguinte, como que a pele, como que o organismo, ele vai cicatrizar uma ferida se ele não tem base nem para sobreviver? Então, você percebe ali que o paciente está desidratado, ele não bebe água de uma forma, né, normal, ele bebe muito menos do que ele necessitava.
ele não consome alimentos ali que seriam necessários para cicatrização, rico em vitamina A, rico em vitamina E, rico em vitamina B. Ele não tinha proteínas necessárias. Então foi necessário entrar até com creatina para ele. Isso por quê? Porque ele não tinha musculatura direita, ele não tinha reserva. E aí, gente, com essa história, por exemplo, de 10 anos de ferida, nós cicatrizamos a ferida dele em 4 meses. Então, pensa bem. E como que a gente foi nesse ponto? Aonde que a gente atingiu esse alvo? No momento em que a gente começou a fazer a anamnese integrativa. Então, é aquela anamnese que olha o ser humano, foca o problema que ele está apresentando de acordo com as alterações fisiológicas que o corpo está apresentando. E qual que é a diferença disso, então, em atenção alopática? A alopatia, gente, é aquela que trata a doença. É aquela que, por exemplo, nutre, né, todo o mercado da farmácia, indústria farmacêutica. Né? Isso por quê? Não estou criticando, né? Não é, em hipótese alguma, né, a minha intenção fazer isso, a crítica. A minha intenção é mostrar para vocês que a saúde integrativa, ela vem para poder auxiliar, ela vem para poder acrescentar o tratamento, tá bom? Já é muito barulho aí, gente, porque aqui tá uma chuva danada, né? Começou a chover muito aqui agora, não sei aí no lado de vocês, tá bom? E essa abordagem, ela tem que ser feita, gente, individual. Não é pegar uma folha de anamnese, você pode até ter uma folha de anamnese aí para você. No curso a gente dá isso para vocês, né? A gente orienta essa anamnese para o profissional que está fazendo o curso de feridas. Mas a anamnese que eu uso hoje, lá no consultório, se eu for colocar para o paciente poder prescrever, preencher, né, aquela anamnese ali, ela tem 14 páginas. Então, por que ela tem tudo isso? Justamente para mim poder entender todo o processo relacionado ao sistema que está alterado do paciente. Se não for isso, gente, não rola, não tem jeito. Tá? Aí a gente cai na alopatia de novo. Vai lá e vai comprar um remédio, vai melhorar o sintoma, vai melhorar o sinal, porém o problema não vai ser resolvido. Então, a saúde integrativa, ela tem esse diferencial, que é tratar o ser humano de forma integral. Ah, que bom, Marisa, ótimo, né? Que bom que tá ótimo agora, viu? Seja bem-vinda. Depois você assiste o restante, tá? Na aula gravada, para você não perder nada, tá bom? E mais uma vez, só tô falando sobre o barulho porque aqui está chovendo, né? Então, pessoal, o tratamento de feridas, ele precisa sim de uma abordagem da fisiologia do paciente e não apenas de um curativo, porque hoje em dia a gente tem dezenas de opções. A gente tem a opção de alginato, de espuma de poliuretano, a gente tem a opção do hidrocoloide, tem a opção da gaze não aderente, a gente tem milhares de opções. Porém, a gente precisa entender que aquela ferida, ela tem 3 pontos. Lembra do triângulo da ferida? Que eu preciso avaliar ele? Que vai ser as bordas da ferida, o leito da ferida e a pele adjacente. E a pele em volta. E aí eu pergunto, se você tem um paciente que está desnutrido, com falta de vitaminas, falta de minerais, ele está todo inflamado, ele vai cicatrizar? Não, não vai. É basicamente impossível. Então, adianta você, às vezes, investir, adianta o paciente investir com uma tecnologia alta, por exemplo, uma espuma de poliuretano, ela tem um valor agregado. Ela é um ótimo curativo, mas ela tem um alto custo. Mas vai adiantar você colocar um curativo de alto custo no seu paciente, sendo que ele não tem as condições mínimas? Eu costumo correlacionar assim para o paciente entender o seguinte: se caso você vai plantar ali uma flor, você vai pegar um vaso, vai pegar uma terra. Aquela terra, ela tem que ser fértil. Se a terra não for fértil, ou se a terra estiver seca, não estiver com o adubo necessário, com as características necessárias que eu preciso para aquela flor ali, ela vai desenvolver? Não.
em hipótese alguma. Mas aí, gente, em contrapartida, eu peço para vocês o seguinte: não orientem o paciente de vocês, se você que está assistindo a essa aula também for um paciente, não vai numa casa de suplementação ou numa casa de produtos naturais e compre aquilo que você acha que é necessário. A gente precisa entender que aquilo que é necessário para mim, às vezes não é necessário para você. Gente, aqui tá chovendo demais, demais mesmo. O barulho tá incomodando muito aí da chuva, me dá um retorno aqui. E qualquer coisa também, gente, manda as dúvidas de vocês aqui. Já trataram alguma ferida? Vocês já tiveram esse contato com o paciente? E vocês já foram num profissional que faz a saúde integrativa? Vocês já tiveram essa oportunidade de olhar para dentro do corpo de vocês? Vou dar outro exemplo aqui que não tem muito a ver com uma ferida, mas direto chega lá no consultório. Ah, que ótimo. Então tá bom, então vamos continuar. Direto chega lá no consultório, gente, pessoas altamente inflamadas que reclamam o tempo todo: olha, eu não consigo emagrecer, eu não tenho disposição, eu não estou dormindo, eu não tenho paciência para nada, estou assistindo aula e não consigo gravar nada. Ou seja, está totalmente averso ali à situação do momento. Ou às vezes a pessoa ela tem um comprometimento ali de algum sistema, ela reclama de alguma alteração renal, uma alteração cardíaca, ela fala que ela não está se relacionando bem, não tem libido. E aí você vai perguntar para a pessoa, né, como que está a alimentação dela, que também serve para o tratamento de feridas. E a pessoa se alimenta com pizza, sanduíche, refrigerante, açúcar em excesso, bebe em excesso, né, bebidas alcoólicas. E aí como que ela vai querer, gente, ter uma saúde ótima, uma saúde que dê para ela qualidade de vida? Não vai ter, infelizmente não vai. Só que aí entra, vamos dizer assim, o pulo do gato do profissional. E o que é o pulo do gato do profissional? Muitas vezes, quando a gente começa a falar da saúde integrativa, as pessoas tampam as orelhas, os ouvidos. Ah, isso não, isso é bobagem, Michele. Eu vou lá, faço ali uma caminhadinha, eu vou lá, faço uma musculaçãozinha lá e depois eu tomo minhas 12 cervejas. Gente, você quer enganar quem? Né? Você está se enganando. E aí o seu organismo, ele acaba ficando sobrecarregado. E principalmente se você tem uma ferida. Então o paciente que é portador de feridas, gente, a gente precisa olhar ele como uma bolha inflamada. Porque se ele tem uma ferida, ele está inflamado. E se ele se alimenta com excesso de glúten, excesso de açúcar e excesso de leite, pode saber. Não adianta nada eu colocar ali tecnologias altas, por exemplo, laser terapia, ozonioterapia. Tem pessoas que chegam no consultório querendo fazer ozônio, mas não querendo mudar a rotina diária. E aí não adianta. Você pode fazer 50 sessões que não vai adiantar nada. Você não vai ter resultados. Então, para você que está aqui, por exemplo, você já teve algum resultado frente à saúde integrativa? Você já fez alguma sessão? Você já usou laser terapia? Você já fez ozônio? Já mudou sua alimentação? E geralmente quando a gente faz isso, quando a gente muda a nossa rotina alimentar, de acordo com os estudos, geralmente leva 14 dias para a gente poder se acostumar com aquela rotina. E para essa rotina ser implantada, ela precisa de pelo menos 6 semanas. No mínimo de 6 semanas. Então, gente, é um negócio lento. E você imagina, então, para o paciente que tem ferida, que sente dor, que tem um gasto, que está afastado do seu lado social, que está afastado ali, às vezes, da família, porque às vezes o curativo que está fazendo, ele tem um odor, aquela ferida tem um odor fétido,
E isso acaba ali sendo um fator para aquela pessoa se ausentar do lado social. Ela tem um fator econômico também, que a gente tem que falar porque acaba sendo um processo complicado para o paciente portador de feridas. Nem sempre ele tem um auxílio, nem sempre ele tem condições de manter aquela troca de curativos com um profissional. E aí ele vai para a atenção básica, que às vezes não tem essa tecnologia, às vezes não tem nem o suporte básico. Você sabe do que eu estou falando. E aí, gente, essa saúde integrativa vai por água abaixo. No SUS, a gente tem as PICs, Práticas Integrativas e Complementares de Saúde. Então, no SUS, a gente já tem disponível, em alguns estados, ozonoterapia, por exemplo, a bag, né, que é uma bolsa, é um plástico, né, que a gente coloca envolvendo aquele membro, envolvendo aquela ferida, e aí a gente coloca sob imersão de ozônio. E aquele ozônio vai ficar ali por cerca de 30, 40 minutos, fazendo a ação anti-inflamatória, antifúngica, bactericida, né? E também vai favorecer a cicatrização. E ao mesmo tempo tem o laser. Em São Paulo a gente tem isso, gente. Então, por que às vezes a saúde integrativa ela é tão criticada assim, né? Se a gente tem ela no SUS, disponível em alguns locais. Infelizmente, a gente deveria ter isso para todo mundo, né? Mas enquanto a gente não tem, aí a gente tem a ação do particular, né? Que é o tratamento particular do paciente. Então, já que eu vou promover um atendimento ali no qual eu vou avaliar todo aquele ser humano de uma forma desde o fio de cabelo, que eu faço o exame físico nele. E o exame físico que o profissional da enfermagem faz é do couro cabeludo até o dedo do pé. Então, eu vou verificar ali as condições da pele, as condições ali de falta ou ausência de pelos em alguns locais, manchas cutâneas, desidratação, desnutrição. Vou verificar ali também as condições dos sistemas, a musculatura, né, as condições ali que ele tem de sarcopenia, muitas das vezes, que ele não tem musculatura. Então, assim, é todo um desafio. Só que, acreditem, a saúde integrativa, ela faz a diferença na avaliação do paciente. Mas por que ela faz tanta diferença assim, gente? Porque ela não entra com medicamento. Então, é por isso que nós, por exemplo, enfermeiros, a gente tem a autonomia de atender o paciente com feridas e dar todo o suporte nele, enquanto a gente tem um limite de atendimento, né? Claro, se estiver precisando de um antibiótico, um exame, aí você vai encaminhar esse paciente para ou atenção básica referente ao bairro dele, né, desse paciente, ou até mesmo a equipe médica que trabalha na saúde integrativa com essa equipe, formando a equipe multidisciplinar. Então, gente, o que eu queria falar com vocês hoje é essa importância da anamnese integrativa, da importância de você saber reconhecer naquele paciente os sinais e os sintomas referente a alterações do corpo e não os sinais e sintomas referente à doença que ele tem. E aí é que está a diferença, e aí é que está o seu sucesso. Tá? Então, no curso, né, de tratamento de feridas, a gente aborda como que deve ser feita essa anamnese. A gente promove, né, uma dica, né, de anamnese para você, de como que você faz, um direcionamento, mas você como profissional enfermeiro, por exemplo, você pode ter ali todo um processo aberto para que você modifique essa anamnese e faça na sua realidade, né? Então, tem profissionais que só atendem úlcera venosa, tem profissionais que só atendem úlcera arterial, tem profissionais que só atendem lesão por pressão, e tá tudo bem, quanto mais especialista você for, melhor. Mas a saúde integrativa cuida não da doença, ela cuida de quem? Do corpo, tá? Então, é aí que mora a nossa diferença e o nosso sucesso, tá? Então, quer conhecer mais, quer saber um pouco mais sobre esse mundo, eu falo que é um mundo incrível, né, que a gente tem para poder abordar
Você que está estudando agora, né? Você que é estudante da área da saúde, da enfermagem, ou da fisioterapia, da nutrição, o que for, né? Tentem conhecer um pouco mais, conheçam um pouco mais sobre a saúde integrativa. Conheça sobre essas tecnologias que estão chegando hoje e que vão fazer a diferença tanto no tratamento do paciente, como também a diferença na saúde do paciente. Porque hoje é muito mais fácil a pessoa ela conhecer o que está alterando no organismo dela e tentar reverter do que na hora que a doença chega. E aí tem aquela frase que a gente sempre fala, eu falo no programa, né, da Rádio Queluz toda sexta-feira no podcast, né, no programa Momento Saúde, que se você não tem tempo para cuidar da sua doença, vai ter que arrumar tempo para cuidar, aliás, não tem tempo para cuidar da saúde, né? Vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. E isso é fato, não tem jeito. Então, quanto mais pessoas a gente tiver nesse meio, disseminando informações, lendo, eu fico muito satisfeita quando o aluno fala assim para mim, Michele, eu li num artigo tal coisa, eu falo, uau, né? Então, eu já consegui colocar ali uma sementinha para aquele estudante. E às vezes o paciente ele chega falando assim, olha, eu sigo tal profissional e ele fala isso, isso e isso. E na hora que eu vou fazer uma refeição, eu tiro o açúcar, eu tiro a gordura, Aí eu falo assim, uau, que bom. Quer dizer que a sementinha está sendo plantada. E com certeza, gente, daqui a algum tempo, né, daqui a alguns anos, vamos falar assim, a gente vai ter aí uma população, daqui a um tempo é fato, a gente vai envelhecer. Então, a população aqui no Brasil, ela vai estar num envelhecimento muito maior do que ela está agora. Então, as pessoas elas vão estar mais envelhecidas. E aí, o que eu preciso ter? Saúde. Porque se eu não tiver saúde, quem que vai cuidar desse monte de gente doente? Então, vamos pensar no agora, tá? No que a gente pode fazer agora para melhorar a nossa saúde. Então, pessoal, nossa aula, então, hoje, né, fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado, né, que você tenha aí aprendido algo a mais sobre a saúde integrativa. Em breve, eu vou colocar aqui as informações do curso de feridas, o tratamento de feridas com as altas tecnologias, tá? As novidades que a gente vai ter também. E lembrando a você que nunca é tarde para você começar a estudar, para você aprender mais. Então, eu te peço também, envie essa live para o seu colega, para quem faz sentido para você, para quem faz sentido em relação aos seus cuidados, né, seus pacientes, e vamos aumentar a disseminação referente à saúde integrativa, tá bom? Muito obrigada por ter você aqui comigo até agora. Então, uma boa noite e na quarta-feira que vem tem mais live. E eu divulgo para vocês aí o tema da semana que vem. E lembrando, gente, que a gente tem um curso VIP, tá? Um grupo VIP em relação às informações da saúde integrativa e do tratamento de feridas também. É só entrar no meu Instagram, tá bom? Entrar lá na minha bio e entrar no grupo VIP Tratamento de Feridas. E ali você fica por dentro das atualizações, né, das novidades que a gente vai lançando dia a dia. Eu estou gravando alguns atendimentos meus lá na clínica, né, referente aos tratamentos de feridas, e aqui eu vou colocando depois no meu Instagram para a gente poder ir disseminando essas informações, tá bom? Então, ó, beijo, muito obrigada, tenham uma boa noite e estudem, né, leiam mais, se interessem mais sobre a saúde integrativa, você só tem a ganhar também, tá bom? Até mais, gente!